A gente vem aí de alguns meses de deflação, né? Como que está essa perspectiva para a inflação brasileira no ano que vem, com, enfim, um eventual programa expansionista do novo governo? A gente tem visto aí a parte de núcleos, inflação de serviços melhores, rodando aí num patamar mais baixo, desacelerando em relação ao que ela vinha registrando anteriormente. Então, há sinais de que além das reduções de impostos e de combustíveis, há uma melhora na inflação já acontecendo nesse momento. Ainda num patamar alto, que não dá conforto para o Banco Central de reduzir juros, mas que, se esse processo durar por um período maior, obviamente abre esse espaço no ano que vem, como a gente comentou. A gente fez um estudo aqui na EQI Asset bastante interessante de quando você tem esses choques de tarifas que não deveriam afetar o núcleo no momento em que eles acontecem, realmente aconteceu isso, mas você tem um efeito de segunda ordem ao longo do tempo que afetam outros produtos, e a gente estima que o primeiro trimestre de 2023 os núcleos devam continuar desacelerando, tá? Então os núcleos eles saíram de 10,5% para alguma coisa perto de 7,7%, e eles teriam ainda mais pelo menos 1 ou 2 pontos para cair até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Então estamos falando de uma inflação próxima de 5,5% de núcleo, o que parece um cenário bastante confortável. Aí se você entra com uma inflação, uma política fiscal expansionista, aumento de demanda é aumento de inflação em algum momento. Então, se realmente for por esse lado, a inflação volta a subir ou ela seria mais alta do que a gente estima hoje. A gente tem hoje 4,8% de IPCA para o final de 23. Uma política expansionista fiscal faria a gente revisar isso para cima, tá? E aí, obviamente, tirando os cortes de juros que a gente tem hoje projetados. A gente estima que a Selic possa fechar o ano que vem no nosso cenário próximo de 10,5% no final do ano que vem, e talvez um pouquinho abaixo. Mas, de novo, depende muito dessa política fiscal, que é a incerteza que o mercado vive hoje. Então, a gente vive muito ligado no que vocês, jornalistas, passam para a gente do que vai acontecer lá no núcleo do governo e quem vai assumir e quem vai ser responsável pelas políticas, né? E Stefan, com essa perspectiva de queda de Selic aqui no Brasil e perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos, enfim, em outros países desenvolvidos também, como que fica o dólar nessa questão? Para onde que o dólar vai, dado todo esse cenário que a gente falou? O dólar a gente entende que nas contas dos economistas, né, que a gente usa aqueles nossos modelos estruturais, de endividamento externo, balanço de pagamentos e tudo mais, o câmbio deveria estar mais baixo, tá? Ele deveria estar ali próximo de 4,60, 4,80. Por que ele não está lá? Dadas as incertezas internacionais, aumentos de juros americanos, um movimento de dólar muito forte, apreciando contra todas as moedas, né? E aí o que a gente espera para o ano que vem é que isso continue, pelo menos no primeiro semestre ainda, com o Banco Central americano ainda assumindo juros, e o fato de que com o mundo em recessão ou crescendo muito menos, o preço das commodities tende a cair. E o Brasil ainda é um grande exportador de commodities na sua balança comercial. Então, termos de troca do Brasil deveriam piorar para o ano que vem em relação ao que foram nos últimos 12 meses. Então, isso tira também um pouco da força de puxar a moeda para um patamar mais baixo. Então, o que eu estou entendendo é que o câmbio está ali entre 5 e 5,30, o modelo aponta 4,60 com 4,80, o que normalmente aconteceria é que esse preço de mercado convergiria para o modelo, e o que eu acho que dessa vez que vai acontecer é que o modelo vai convergir para o preço de mercado, ou seja, termos de troca em queda, com um dólar forte, o meu modelo em algum momento vai me sugerir que o câmbio novo de equilíbrio seria próximo dos 5,20, 5,30. Então a gente está mantendo o 5,30 como um câmbio no horizonte dos próximos 12, 14, 16 meses aí para frente, como mais ou menos o que deveria ser, né? Pelo fundamento, o real está barato hoje. Pelo fundamento, o real está barato. Ele deveria estar, de novo, abaixo do 5, com certeza, né? Inclusive, até se tivesse uma política fiscal crível para o ano que vem, isso poderia acontecer, né? Porque aí você puxa ainda mais a demanda para baixo, reduz o prêmio de taxa de juros, isso poderia ajudar em algum momento também, reduzindo o risco país, né? Uma das variáveis que entra no nosso modelo é risco país.
o risco país está associado em alguma medida também com o fiscal. Então, o risco fiscal menor puxa o risco país para baixo, puxa ainda mais a moeda para um nível mais apreciado. Então, seria um fator importante se a gente conseguisse ter uma política fiscal crível que sugerisse uma trajetória de dívida cadente ao longo dos próximos anos.